Meu nome é José Augusto Roberto da Silva, mais conhecido como Zé Barbeiro. Eu me inspirei muito no meu pai, que ele era músico popular, assim, músico de tocar em casa mesmo. Tocava acordeon e cresci ouvindo muito ele e os amigos dele na época tocando, e isso me inspirou a tocar violão. Meu nome é Valder Pereira do Lago, mas meu nome é artístico Dinho Nogueira, nome, na verdade é apelido de família, né? No interior é comum as mães colocarem nome e já apelido para os filhos. Aos 6 anos de idade eu já era músico, aos 18 anos eu me profissionalizei mudando de instrumento, né? Da bateria para o violão, e até hoje sigo nessa caminhada. O violão é o meu primeiro instrumento. Eu tentei tocar alguma coisa no bandolim, não deu certo. E no cavaquinho eu toco mais ou menos. Agora o instrumento meu mesmo é o violão. Quais referências? Claro, não podia deixar de ser o Orondino Silva, que foi o mestre do 7 cordas, né? Todo mundo tem que passar por ele, tem que estudar ele. E claro, depois, mais recente, Rafael Rabelo. Eu precisava de uma pessoa para me acompanhar num show. E aí o Penese me falou, chama o Zé, eu não vou conseguir ir contigo e tal. E aí eu liguei pro Zé, ele me recebeu super bem e deu certo da gente ir fazer esse primeiro trabalho juntos. Mas também teve um fato interessante quando eu cheguei na casa dele, né, pra gente poder tocar. Ele não disse que aceitou o convite para tocar. Primeira coisa, ele falou, vem aqui em casa, traz o teu violão e vem aqui em casa. Aí quando eu cheguei na casa dele, fui subindo as escadas assim, e aí eu ouvi, ele já estava tocando, né? Quando eu cheguei na casa dele, a porta da sala estava aberta e ele sentado num banco. Tinha um outro banco de frente, ele vazio, me esperando. E aí eu falei, posso entrar? Ele falou, entra. Aí eu entrei, ele falou, senta. Aí eu sentei, ele falou, pega o violão. E aí falou, toca um choro. Aí eu toquei um choro, ele falou, mais um. Aí acabava mais um. E aí depois que a gente tocou lá uns 6 ou 7 choros, ele falou, tá bom, mostra tuas músicas pra gente tocar no show, vamos fazer o trabalho. Violão Velho Choro Novo é um projeto que sintetiza, né, diferentes linguagens do Zé de uma forma, na minha visão, única, assim, né? Uma linguagem, composições escolhidas para o violão, dentre as quase 300 composições que o Zé tem. A minha maneira de compor, assim, quando eu enveredei por esse caminho de composição, eu notei que os músicos me chamavam assim de choro, vamos dizer, choro tradicional, choro antigo. A minha maneira de tocar, porque eu estudei muito Dino, né? Ouvi muito ele, então a minha maneira de tocar é bem tradicional. Ele escolheu muito bem as 10 composições para poder mostrar o trabalho do violão, o trabalho do violão 6 e 7 cordas, a linguagem do tradicional do choro, mas também o que ele traz de moderno, né, para essa forma de compor que é bem do Zé Barbeiro. Eu conheci o Zé Barbeiro logo no início da minha caminhada como violonista, mas obviamente eu morava em Minas e ouvia falar dele. Alessandro Penese, né, outros grandes violonistas, mas quando eu vim para São Paulo, que tive uma proximidade maior com o Penese, amizade com ele, e o Penese que me apresentou o Zé no Odd Borogodó, assim que eu gravei o meu primeiro disco. Como muitos músicos relatam, né, o primeiro encontro com o Zé Barbeiro é divertido sempre, né? E ele foi mostrar meu disco para ele no Odd Borogodó, e ele olhou meu disco assim com uma cara meio estranha. Eu vou ouvir o disco, mas se eu não gostar, eu vou te falar, hein? E aí, por sorte minha, na semana seguinte, por sorte ou por mérito, né? Na semana seguinte eu voltei lá para saber se ele tinha ouvido o disco, né? E aí ele, não, eu ouvi o disco, gostei do disco. A gente tocando junto se dá muito bem, né? Tem várias composições do Zé que casa muito bem para esse trabalho de duo. Então a proposta desse disco é de mostrar que a tradição e essa modernidade, né, que o Zé busca é sempre criar algo novo. A minha primeira composição foi feita no ano 2000 e eu tive a sorte de ter alguns parceiros músicos que gostaram muito da ideia, e daí em diante comecei a gostar de compor e até hoje estou nessa lida, né, vamos dizer assim. A visão que eu tenho dele como compositor, hoje em dia é um compositor ímpar, assim, né? A gente tem grandes compositores no Brasil hoje, uma quantidade muito grande de jovens, né, e de compositores já consagrados no violão,
mas as composições do Zé, ela tem um sabor diferente. Elas são modernas, mas elas têm uma unidade que é dele, né? Que é uma linguagem dele. Ouvindo todos os discos dele, dá para perceber isso. Ao longo do tempo que a gente está trabalhando em duo, né? Uma coisa muito importante, eu sempre tive um comprometimento grande com o estudo, com o aprendizado, e o Zé, um comprometimento com a prática, com a coisa da rua, né? Da música urbana, né? Na noite, boemia. Hoje ele virou um professor, né? E eu aprendi e aprendo com ele o tempo todo. Muita gente pergunta, você tem arranjo desse disco, arranjo dessas músicas? A gente tem um esboço, né, do que o Zé fez das músicas, mas o que a gente está tocando ali na hora, é só ali na hora que a gente sabe. Todo mundo faz tese de alguma pessoa quando já morreu, de algum artista quando já morreu. Temos uma grande amiga, musicista, professora, doutora em música, Cibele Palópoli. Ela pegou meu trabalho e colocou como tese. Eu fiquei muito feliz, estou muito orgulhoso. Eu agradeço a Cibele, fez um trabalho sobre um músico em vida.